Beleza? Fábio Facchini falando, e no vídeo de hoje eu quero te contar sobre a atualização da rede Ethereum e como isso pode afetar positivamente os seus investimentos. Então fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou te mostrar certinho o que vai acontecer, em quais datas, para você poder se antecipar e quem sabe ganhar bastante dinheiro com isso, além, claro, de aprender alguma coisa nova e ficar informado sobre o mundo das criptomoedas. Então faz o seguinte, se você gosta de informação de qualidade, se você no final do vídeo achar que aprendeu alguma coisa ou que gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixe o seu like, o seu comentário, vamos conversando. Tem o link que eu vou deixar fixado no primeiro comentário, que é o novo grupo do WhatsApp que eu abri, para você poder participar e a gente conversar junto lá de maneira mais simples. Agora vamos para o conteúdo que eu quero mostrar para vocês. O Ethereum recentemente divulgou que está cada dia mais perto de chegar à tão sonhada atualização que vai migrar da prova de trabalho que ele tem hoje, o consenso de prova de trabalho, para a prova de stake, a prova de aposta, tá? Se você não sabe, a prova de trabalho é justamente como o Bitcoin funciona. Ele precisa ser minerado. Hoje o Ethereum pode ser minerado com placa de vídeo normal, né? Não precisa um equipamento especial igual ao Bitcoin, porém eles querem migrar para um sistema de stake, ou um sistema que você aposta as suas moedas, então você tem lá um valor, você aposta e se torna um validador. Então a partir desse momento que você apostou as moedas no sistema, você se torna um validador. Pode ser que o algoritmo te escolha para validar um bloco e dessa forma você ganha as recompensas desse bloco, não existindo mais mineração. Como que isso por si só já afeta os seus investimentos? Hoje, estima-se que 13 mil Ethers, 13 mil moedas do Ether, são incluídas no sistema todos os dias por conta da mineração. E quando esse sistema mudar para a prova de stake, presume-se que, na verdade, vai encolher 0,8% ao dia o supply disponível de Ether. Então a moeda se tornaria deflacionária, mantendo o nível de utilização que está acontecendo hoje. Então, toda transferência que você faz, compra ou venda, você tem uma taxa que você paga. Essa taxa ela é utilizada justamente para queimar, né, para sair do sistema inflacionário. Então, quando a gente sai ali do sistema de mineração, não tem mais essa recompensa paga. Em contrapartida, você tem a recompensa que você paga de staking, que hoje está na média de 4,8%, e tem as taxas que você paga. Então, por si só, o sistema se transformando em prova de staking, POS, ele se tornaria um sistema deflacionário. E, obviamente, tendo um aumento de capacidade de escalabilidade, tendo uma redução de taxas de transferência, de compra-venda, que hoje é bem alto, você tem mais usuários. Isso traz mais demanda. Se o sistema é deflacionário, pode valorizar bastante o preço desse ativo. Então, a primeira dica aí é trazendo a migração de prova de trabalho para a prova de stake, o sistema se tornaria, em tese, deflacionário e pode causar um aumento de demanda, causando um aumento de preço. Um outro ponto também que você precisa ficar atento é o ESG, que na verdade é aquelas regras de sustentabilidade, de longo prazo para o meio ambiente, entre várias outras coisas, mas a gente pode resumir que são regras ligadas à sustentabilidade do projeto. A gente viu recentemente o Bitcoin passando por uma votação na União Europeia em relação à mineração. Então eles queriam proibir, né? Não foi proibido, mas quem sabe a qualquer momento pode algum país proibir de novo, assim como já aconteceu em vários locais, a proibir a mineração por conta do gasto energético. Muito embora seja bastante discutível o gasto energético e inclusive pode ser minerado com energia renovável, mas mesmo assim é um assunto relevante. Tem aqui um comparativo bem interessante de como o Bitcoin funciona em relação a uma transação. Então, se a gente fosse colocar o gasto energético em forma de
prédios, né, ou de objetos, uma transação do Bitcoin seria como o tamanho do prédio Burj Khalifa lá em Dubai, o maior prédio do mundo, uma transação. Hoje, uma transação no Ether, né, no Ethereum, ela seria o tamanho da Torre Pisa, 57 metros, e o Burj Khalifa, 830 metros. Quando o Ethereum mudar para a prova de stake, essa transação ela vai reduzir 95% o consumo de energia, e aqui em comparação ela seria do tamanho de um prego, ou 25 centímetros, ou 2,5 centímetros na verdade. Então tá muito mais eficiente energeticamente. E pode, né, também acontecer uma adoção em escala maior por conta disso. Então, se cada vez mais, né, governos e empresas estiverem indo para o ESG, para a sustentabilidade, pode ser que o Bitcoin deixe ali a desejar em relação a isso. E aí a galera prefira trabalhar com Ether no Ethereum. Então é diferente, aí são coisas diferentes, obviamente. Mas é uma coisa que a gente também precisa ficar atento, porque, na verdade, o Ethereum é a segunda maior cadeia do mundo hoje, atrás do Bitcoin. Então, qualquer alteração que ela faça é muito relevante. A gente precisa entender efetivamente o que está acontecendo. Um outro ponto importante também. Eu já comecei nessa telinha aqui, mas eu não cheguei a explicar elas para vocês. Eu vou explicar agora. Aqui é o valor total bloqueado na blockchain. E aí a gente tem aqui um gráfico de basicamente todas ou as principais blockchains que tem valor bloqueado. Então a gente começa aqui com o azul escuro, o Ethereum. Como vocês podem ver, eu peguei aqui o gráfico de 12 meses. Há 12 meses atrás, tínhamos um valor de 41 bilhões travados na rede Ethereum, de um total de 46 bilhões travados em todas as redes. Então a dominância aqui era mais de 90% de Ethereum. Hoje, um ano depois, essa dominância ela mudou bastante. Então olha só, a gente tem hoje 109 bilhões travados na rede Ethereum, sendo um total de 190 bilhões. Então a dominância da rede Ethereum em relação a valores travados aqui em contrato inteligente caiu muito, né? Caiu aí praticamente 50% agora. E a gente tem aqui outras coisas interessantes. Terra, que sempre teve ali um valor mediano, agora chegou a dobrar, né? No pico do Ethereum, quando ele estava batendo ali 160 bilhões, Terra tinha 11 bilhões. Agora, Terra está com 25. Terra, inclusive, ultrapassou a Binance, que a Binance, no pico do Ethereum, estava com 21. Agora ela só tem 11 bilhões e outras vêm crescendo também. Por exemplo, a Avalanche com 10 bilhões, daqui a pouco já ultrapassa a Binance também. Temos a Solana com 6,8 também. Então a gente tem aí uma migração para outras blockchains. O que isso quer dizer? O porquê que eu mostrei isso para falar da atualização do Ethereum? A gente viu aqui o Ethereum conseguindo, obviamente, muito valor agregado aqui travado nos contratos, porém, de um tempo para cá, esse valor ele está sendo migrado para outras blockchains, porque como você pode ver aqui, o valor total travado diminuiu. Então não é assim, tá entrando dinheiro novo nas outras blockchains. Não, o valor está saindo aqui do Ethereum, está indo para as outras blockchains, porque se uma cresceu e o valor total diminuiu, então alguém perdeu. E foi Ethereum e Binance principalmente que perderam. E aí a gente consegue entender o porquê, né? Ethereum a gente tem aí um problema, por exemplo, da taxa de transferência. Você quer fazer uma compra na Uniswap, vai te custar ali no mínimo $60, considerando todas as taxas que você tem que fazer. E é bastante custoso. E aí a gente vê outros projetos como Solana, Avax, a Terra, com taxas incrivelmente baixas, velocidades muito boas. Obviamente, os usuários vão trazendo mais valor para essas outras redes. E aí, falando da atualização do Ethereum, ele prevê corrigir justamente esse problema de escalabilidade. Hoje as taxas na rede Ethereum elas são altas por conta do congestionamento da rede. Então, como a rede está muito congestionada, tem muitas transferências que precisam ser processadas, e um minerador só consegue validar um número X de transferências, então você precisa pagar um preço alto para fazer parte dessas transferências que eles vão conseguir minerar num tempo adequado. Por isso que a taxa está alta, porque a rede está congestionada. Resolvendo um problema de escalabilidade que virá com as atualizações futuras, essa taxa ela tende a cair.
E a taxa caindo, como esse protocolo é o mais importante, né, tirando o Bitcoin, a tendência é que os usuários voltem a utilizá-lo. Porém, isso vai depender também do time, né? Não adianta também as outras blockchains, né, Solana, Avalanche, Terra, conseguirem captar ali vários projetos interessantes, vários aplicativos interessantes, vários usuários interessantes, e aí depois o Ethereum, que já acabou tudo, vem lá e quer voltar. Aí não vai. Por isso que eles até mudaram, né? Tinha o termo lá Ethereum 2.0, que eles já não usam mais esse termo, porque ficou descasado com o principal objetivo. Eles tinham o objetivo de fazer uma atualização gigante, porém demoraria anos para ficar pronta, e aí eles mudaram tudo ali no meio do caminho, e agora sim vai vir um novo Ethereum ali, a faixa de consenso, a faixa de validação, a faixa de execução e tal, vai ficar uma coisa mais simples de ser atualizável, e aí depois vem outras coisas que vão incrementando, outras sidechains lá, que vão incrementando o protocolo em si. O que você precisa entender agora é que essa atualização merge, que está para acontecer no segundo trimestre agora de 2022, ela já vai por fim na prova de trabalho. Então, acabando a prova de trabalho, é aquilo lá que a gente viu a história do prego com o Burj Khalifa, vai ficar muito mais eficiente. A tendência é que mais usuários venham para essa rede, a tendência é que ela fique deflacionária e dessa forma o preço do Ether, do Ethereum, vai aumentando conforme a demanda. E, obviamente, assim que a escalabilidade for alcançada e as taxas de transferências começarem a cair, aumenta mais ainda a demanda, melhorando o preço desse ativo. E aí, para ficar mais visual ainda como que vai ser feita essa atualização, eu trouxe aqui um gráfico que está bem tranquilinho aqui para a gente entender. A gente começa aqui com a prova de trabalho lá, e aí, em 2020, depósitos de contrato que deploy habilitados. Na sequência, foi lançada aqui a cadeia Back on Chain, que é justamente a cadeia que funciona paralelamente à cadeia principal. Então hoje, quando você quer fazer alguma transferência, comprar NFT, você usa essa cadeia aqui vermelha, a prova de trabalho, a Proof of Work. Então você usa essa rede. Paralelamente, a gente tem a Back on Chain que está funcionando para você fazer o staking lá. Por exemplo, você vai lá na Binance e faz o stake do Ethereum 2.0. Não chama mais Ethereum 2.0, mas está lá Ethereum 2.0 para você fazer o stake. Você faz nessa Back on Chain. Então ela está lá justamente funcionando paralelamente para, em algum momento aqui, quando chegar em 2022 the merge, deixa de existir a prova de trabalho, começa a funcionar a prova de stake, e aí a cadeia vai mudando tudo. Depois aqui em 2022 até 2023 para frente, a gente tem as próximas evoluções que vão justamente dar mais escalabilidade, trazer componentes de armazenamento de rede. Então a gente vai ter todas aquelas soluções que a gente viu nascer para a segunda camada, né? Soluções de Ethereum que chama, né? Então a gente tem lá, uma cadeia específica de escalabilidade, tem uma cadeia específica de armazenamento, soluções de segunda camada. A gente vai ter isso nativo no Ethereum. Então pode ser também que essas outras redes elas sofram ali um pouco caso os usuários, né, os desenvolvedores entendam que é melhor desenvolver tudo na rede Ethereum. Pode ser isso. Também vai ter que ser levado em conta conforme o tempo que vai demorar para essa atualização chegar, conforme a dificuldade que vai ter para funcionar durante essa migração, né? Se vai ser difícil fazer essa implementação ou se vai ser tranquilo. Então tudo isso a gente vai ter que ir entendendo ali nos próximos passos. O que a gente pode fazer agora? Se você já está investindo em Ethereum, legal. Então você já está posicionado aqui para um possível movimento de alta no segundo trimestre de 2022. Se você ainda não está investindo em Ethereum, você pode pensar em investir também. Você pode inclusive deixar ele em stake 2.0. O problema do stake 2.0 é que ele não é resgatável enquanto não migrar aqui para The Merge. E mesmo depois que migrar, já foi informado que a liberação, né, o saque, não vai ser automático. Vai acontecer
depois, numa futura atualização ainda, justamente para não ter uma pressão de venda também tão grande, porque possivelmente vai ter um aumento de preço aqui. Então, caso seja liberado, pode ter uma pressão de venda muito grande, não é isso que eles querem, então vai ser algo mais faseado também, tá? Então tem aí esse problema, não invista dinheiro que você precisa para agora ou para daqui a um ano, porque a gente literalmente não sabe quando que vai acontecer, então é algo que você tem que ir acompanhando. E você também tem a opção de fazer um investimento mais arrojado ali, pensando num curto, médio prazo, que é colocar em ETF. Lá na Binance você pode comprar o Ether Down e o Ether Up, que na verdade é um token que ele tokeniza literalmente contratos futuros de ativos. Então você tem lá os contratos futuros de Ether que apostam numa alta e tem os contratos futuros que apostam numa baixa. Você pode, como estratégia sua, ir lá nos derivativos, nos futuros e comprar esses contratos e ir negociando, fazendo o seu gerenciamento de risco, colocando a sua garantia lá tudo certinho. Porém, aí você precisa de um conhecimento mais avançado para fazer isso. Se você não tem esse conhecimento avançado, então se prepara, porque eu vou te dar uma dica agora que pode valer muito dinheiro para você, tá? Se prepara. E aí, vou pedir para você também se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, porque essa dica aqui pode valer muito dinheiro, tá? Então vamos lá. Então, eu tô aqui na página da Binance e aí a gente pode vir aqui em trade, pode entrar aqui no trade clássico. Eu cliquei errado, né? Eu cliquei aqui em converter, entra no trade clássico. Abriu a telinha do trade clássico? Perfeito. Você vem aqui em pesquisar e aí você coloca up, né? Ou Ether Up também, se você quiser. Colocando up, vai aparecer todos os ETFs aqui, todos os tokens que representam os contratos futuros de ativos. Então a gente tem aqui da ADA, BNB, BTC, DOT e Ether. Então é muito simples. Você clica aqui nesse contrato, ele vai aparecer aqui um valor. Então tem mais 2,61 aqui, ele vai ficar mudando isso. O que isso significa, esse mais 2,6 ou qualquer outro valor que aparecer aqui? É o quanto esse token está alavancado. Ele tem uma alavancagem variável. Então, conforme o mercado vai mudando, um algoritmo da Binance vai alterando essa alavancagem para pressionar uma alavancagem melhor, né, ou mais alavancagem quando o ativo estiver positivo, e reduzir essa alavancagem quando o ativo estiver dando prejuízo. Então é muito interessante também, porque quando você trabalha lá no futuros direto, no mercado futuro, você precisa fazer isso na mão, você controla a sua alavancagem na mão com a sua gestão de risco. Aqui o algoritmo já faz isso. E olha que bacana também. Aqui ele vai ficar alavancado até 4 vezes. Então agora está 2,6, mas ele pode chegar até 4 vezes. E o mínimo que ele vai ficar é 1,25. Isso quer dizer o quê? Se o ativo estiver negativo, contrapartida você também vai perder 0,25 a mais do que você perderia no mercado tradicional. Porém, se ele subir, você pode ganhar até 4 vezes mais do que você ganharia no mercado tradicional. Existe aqui somente uma coisa diferente de uma compra de qualquer outra criptomoeda, que é uma taxa de gestão diária de 0,01%. Dá 3,6, 3,5 ao ano. Então é uma taxa em relação ao mercado futuros é alta, porque ela é 0,003, então ela é bem mais alta, porém é uma taxa totalmente factível para você ficar um ano aí apostando nisso. Por exemplo, se você comprar agora para o segundo trimestre, apostando numa alta, você vai pagar aí menos de 2% nessa transação. Se o ativo subir mais do que 2%, você já tem um lucro líquido. Então faz sentido, você só precisa saber que existe essa taxa. Você também precisa saber que tendo alavancagem, né, tanto para o positivo quanto para o negativo, você tem aí essa possibilidade de ganhar mais ou de perder mais também. O algoritmo que vai trabalhar para reduzir a alavancagem enquanto estiver negativo e aumentar a alavancagem enquanto estiver positivo, mas é um algoritmo que vai tentar fazer isso. Não quer dizer que ele, em momentos extremos, ele vai conseguir, tá?
Uma outra coisa legal aqui é que a chance de ser liquidado é quase zero, né? Existe uma chance aí no caso de um evento de cisne negro, onde o mercado inteiro implode, mas isso é uma chance perto de zero. A chance de ser liquidada aqui, sendo perto de zero, você fica muito mais tranquilo, porque quando você opera direto lá no mercado futuro, se você tiver ali uma operação que não foi bacana, você pode perder 100% do seu capital. Aqui não, aqui você vai ficar com ele investido, não vai ser liquidado, vai pagar uma taxa de gestão diária aí de até 3,5% ao ano e vai ficar bem tranquilo em relação a isso. Então, se você pensa igual eu, por exemplo, que o Ethereum sofrendo a atualização Merge agora no segundo trimestre, vai ter um potencial de valorização, pensando também numa retomada do mercado como um todo, após toda essa consolidação de inflação, de guerra que estamos vivendo, que vai acontecer mais lá para o segundo semestre mesmo, a gente pode ter uma grande oportunidade de ganhar dinheiro aqui com um Ether Up, tá? Ou mesmo com o próprio ativo Ether, só que aí não é alavancado, aqui você tem até 4 vezes a possibilidade de alavancar. E você pode comprar ele e vendê-lo de forma como outra qualquer criptomoeda. Então, se você quiser comprar aqui, basta você entrar, decidir se é uma ordem limite, se é uma ordem mercado, decidir o valor que você quer comprar e comprá-lo. Na hora de vender, a mesma coisa. Você compra e vende como qualquer outra criptomoeda que você faria no trade clássico normal, beleza? Não precisa entrar em futuros, não precisa entrar em contrato de derivativos, nada disso. Aqui é bem mais tranquilo, bem mais simples, mas você potencializa o seu potencial de ganho alavancando o seu dinheiro. E aí, galera, vocês gostaram dessas dicas? Então a gente falou aqui de como que o Ethereum vai ser atualizado, o que pode acontecer durante essa atualização, e também eu te dei a dica de como você pode ganhar mais dinheiro ainda participando ali do mercado e o futuro de forma mais simples e mais fácil. Depois, num próximo vídeo, eu vou entrar com mais detalhe ainda nesse token aqui, nesse ETF de up-down, para você entender profundamente como que você pode ganhar dinheiro, inclusive como que você pode ter esses ativos como uma segurança, como uma resguarda na sua carteira, para você, por exemplo, nunca perder dinheiro. Então você pode, obviamente vai perder só a taxa de administração, mas de resto você fica resguardado, beleza? Então, deixe seu comentário aí sobre o que você quer aprender no próximo vídeo. Eu te vejo lá. Fui!